Wandinha fez um sucesso gigantesco pela Netflix e existe muitos detalhes e easter eggs que muitos não perceberam. Então fica nesse vídeo para conhecer referências que provavelmente você não notou. Uma coincidência é só uma coincidência. Olá, eu sou a Brenda, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Genética Nerd sobre o universo de Wandinha. E nesse vídeo você vai ver todas as referências que eu encontrei na série e também alguns detalhes de cenas que fazem paralelo com outras, ou até mesmo momentos que lembraram outras obras que pode ser que não foi um easter egg proposital da produção, mas que lembra bastante. Esse vídeo está sendo patrocinado pela loja Quadrini, que por lá você encontra diversos quadros decorativos de qualidade. Recebemos 3 quadros nessa semana inspirados na série da Wandinha, com referências que só quem é fã mesmo vai entender. O querida Wandinha, você é a chave, frase bem marcante nessa série. As plantas mais interessantes crescem na sombra, com aquela bota vermelha cheia de barro e com flores. Preciso nem dizer qual referência que é. E esse quadro com violoncelo que muitos só vão entender essa referência lá pro meio desse vídeo. No site da loja você encontra esses mesmos modelos. Se caso você tenha interesse em adquirir, o link vai estar na descrição e utilize o nosso cupom GNERD e ganhe 7% de desconto na compra de qualquer produto. E também eles fazem quadros com qualquer foto ou arte da sua preferência. Bom, sem enrolação, bora! O primeiro detalhe começa antes da série. Muitos não sabem, mas uma forma de divulgação pra gente conhecer essa nova versão da família Addams, tivemos um site criado da escola Nunca Mais. E por lá temos um resumo da escola com diversos personagens apresentando. E também temos relatos de ex-alunos, como por exemplo a Mortícia. Para visitar é só digitar o www.escolanuncamais.com.br que você já entra direto. É muito legal e bem interessante. O primeiro e o último vestido que a Wandinha aparece é uma homenagem contemporânea do ícone vestido que conhecemos da garota, né? Com uma gola branca. O feioso sofrendo bullying na escola e foi amarrado com uma maçã na boca faz referência àquela icônica cena do filme onde a própria Wandinha faz isso com ele. Outra coisa com maçã é naquela cena em que a Wandinha faz tiro ao alvo, que ela pega uma maçã, joga pra cima e atira, mostrando a sua boa pontaria. E pode ser uma referência dela com o irmão lá no filme também, querendo acertar o arco na maçã na boca, só que dessa vez ela conseguiu acertar a maçã, mas não no seu irmão. A caminhoneira é semelhante a uma caminhoneira em um filme do Tim Burton que também alerta sua carona. Até mesmo a sua roupa xadrez é bem semelhante. A Escola Nunca Mais, o nome é uma referência a um conto famoso de Edgar Allan Poe, um autor que escreveu contos de terror, e a obra em questão é chamada O Corvo. Na história, o corvo gritava toda hora, nunca mais, para um homem que estava de luto com a perda da sua esposa. Lógico, né, na versão em inglês. Os corvos do poema de Allan Poe aparecem o tempo todo na série, na mesa da diretora, nas visões da Wandinha, e eles também estão no nome do baile de Nunca Mais, chamado Raven, que significa corvo em português. E a Mortícia chama a Wandinha de corvo naquele momento que ela está falando das visões. Enquanto a Mortícia seria uma pomba, a Wandinha é o próprio corvo. E o Edgar Allan Poe está por toda a série. Ele foi um dos ex-alunos da Escola Nunca Mais, como é dito no site e também na série. E a estátua que abre a Sociedade Secreta, que tem um livro, é a representação do Poe. Inclusive, também tem um corvo. O local da Escola Nunca Mais lembra a casa da grande família Addams. Não é igual, mas te traz uma lembrança da casa, até porque não é mostrado a mansão, apenas alguns cenários lá no flashback com a Wandinha.
As gárgulas no meio do pátio da escola representam cada espécie de excluído. Temos uma com os lobisomens e as górgonas, e provavelmente as outras que não tiveram tanto foco, seja as outras espécies de excluídos que não foi apresentado pra gente nessa primeira temporada, como por exemplo os sem rostos, que apareceram muito rápido e não teve tanto destaque. O prédio da Wandinha se chama Ofélia, fazendo uma referência à tia Ofélia Frump, da série dos anos 60. O visual, o figurino da diretora, foi inspirado na personagem Mainline, vivida pela Tippi Hedren, do filme Os Pássaros de 1963. Outro detalhe sobre o figurino é o uniforme dos alunos, que faz a gente ficar muito confuso, porque na série vemos que eles são azuis, mas se você vê alguma foto fora da série, como as fotos dos sets de filmagem ou fotos que os próprios atores tiraram, você vai perceber que o uniforme é roxo, é lilás, e isso obviamente é devido à iluminação, então a gente não sabe se é azul ou é roxo. No escritório da diretora tem uma cabeça referência ao filme do Beetlejuice. Tem algumas citações literárias pela série que eu vou falando outras mais pra frente. E uma foi lá no café com Tyler, quando a Wandinha conserta aquela máquina que o manual estava escrito em italiano. E o Tyler não sabia essa língua e a Wandinha diz que sabia porque era a língua do Maquiavel. O Nicolau Maquiavel foi um dos principais autores de sua época, o renascentismo, entre a Idade Média e a modernidade. Maquiavel foi injustiçado ao entrar para a história como patrono da expressão maquiavélico, utilizada para designar alguém capaz de tudo pelo poder. Ainda no café vemos um catavento de metal pendurado na parede, com a cartola do Willy Wonka da Fantástica Fábrica de Chocolate, que também foi dirigido pelo Tim Burton. A Wandinha toca uma música chamada Painting Black, uma referência a ela mesma, já que a tradução é pintar de preto, e ela é a única da escola com a cor preta. A professora, que é a grande vilã, é na real a Wandinha do filme. A maioria já deve saber que a atriz que fez a professora interpretou a Wandinha, que a maioria conhece quando era criança. E existe um diálogo que pode ser uma referência dela dizendo que as duas são bem parecidas. Ela diz isso pra Wandinha. E elas são mesmo, já que as duas interpretaram o mesmo membro da família Addams. Ainda sobre a professora, ela dá de presente uma planta para a Wandinha chamada Dália Negra. E a Wandinha diz que conhece por conta de ser um homicídio não resolvido favorito. E isso realmente é um caso real. Foi um dos crimes não resolvido muito popular nos Estados Unidos. O caso Dália Negra, como ficou conhecido, foi o assassinato de Elizabeth Shorts, morta por razões desconhecidas em 1947. O crime ficou muito falado não somente com a brutalidade que o corpo se encontrava, mas por não ter tido uma solução até hoje. O caso ficou conhecido como Dália Negra depois de um jornal que começou a chamar a uma atriz assim, associando ao filme Blue Dahlia, que conta a história de uma jovem assassinada. E essa planta Dália Negra é a mesma planta que a Wandinha coloca no túmulo do seu animal de estimação, o escorpião Nero, indicando o motivo também de gostar tanto dessa planta. Já sobre o monstro do Tyler, o monstro Hyde, tem uma origem bem legal no nome. O nome foi inspirado em uma obra literária chamada O Médico e o Monstro Stevenson. E lá conta a história de Gabriel Walterson. Ele é um advogado que investiga um caso estranho envolvendo o Henry Jekyll e o Edward Hyde. O romance, que envolve ficção científica, transtornos psicológicos e terror, é um grande clássico do gênero. O monstro da série recebe o nome de Hyde por conta desse livro de Stevenson. Muitos perceberam isso, mas ainda assim tem quem deixou isso passar. O colar que a Mortícia dá de presente realmente liga a mãe com a filha. Para quem não percebeu, a Mortícia tem em seu nome a primeira letra, que é a M. Já a Wandinha, ela tem a W. E se você colocar de ponta cabeça, a letra M vai dar um W, e vice-versa. Por isso, a ligação. Mas não é sobre isso que eu quero citar, e sim que a figurinista Colleen, responsável pela série ganhadora de 4 Oscars, revelou em uma entrevista que ela mesma sugeriu a
criação de uma peça que significasse o elo de Mortícia e Wandinha, mãe e filha, quando ela percebeu que o M e o W são a mesma letra, só que de cabeça para baixo. Aí, ela pediu para que os roteiristas incluíssem um colar com uma letra giratória, ou seja, não teria colar no roteiro se não fosse a figurinista. É que eu não citei essa curiosidade lá no meu vídeo sobre curiosidades sobre o universo da Wandinha, então eu citei aqui. Wandinha lutando com a Bianca na aula de esgrima é igual ao Gomes lutando esgrima lá no primeiro filme. Quando a Wandinha é quase acertada pelaquela gárgula, ela cruza os braços como se estivesse no seu caixão de morte, como também a versão da Wandinha do filme, quando ela vai dormir. A Wandinha diz que poderia comer escoteiras no café, uma referência ao filme lá com aquela escoteira que ela e o Feioso acham muito estranha. Eles são feitos de escoteiras? Se você chegou até aqui, é porque você tá gostando do vídeo, então deixa aquele like se você amou a série da Wandinha e se inscreve no canal porque a gente vai trazer mais conteúdo sobre esse universo e também sobre outras séries da Netflix. Ativa o sininho para não perder as notificações. No segundo filme da família Addams, naquela versão, a Wandinha é forçada a participar de uma peça com o tema de ação de graça e fica evidente que ela odeia os peregrinos. E a série todinha faz referência sobre isso, já que novamente temos esse tema sobre os peregrinos. E sobre essa cena do teatro, enquanto todos estão correndo, a Wandinha fica plena e toda feliz com esse caos. Inclusive, temos até fogo nisso tudo, e tem uma cena na série que lembra bastante esse momento, e é lá quando o Mãozinha coloca fogo no meio da cidade, e isso provoca um caos. Enquanto isso, a Wandinha está tocando violoncelo como se nada tivesse acontecendo, igual ao filme. A competição de canoas da Copa Poe. As canoas são referências literárias novamente ao Allan Poe, o gato preto de Wandinha e Enid, que fala sobre um alcoólatra que mata o seu gato e é atormentado psicologicamente quando um gato substituto aparece, fazendo com que ele mate a sua esposa e esconda seu corpo no porão. O Poço e o Pêndulo, nome da equipe de vampiros, faz alusão a um dos contos mais macabros do escritor. Nessa história, um prisioneiro da Inquisição espanhola é torturado e condenado à morte em uma pequena cela contendo um poço profundo e uma lâmina de pêndulo que balança lentamente. A lâmina é uma referência pelo machado de duas cabeças, e a caracterização dos vampiros com capuzes e máscaras imitam a própria Inquisição. O Escaravelho de Ouro, o conto do time das sereias, não lida com macabro ou com assassinatos. O escaravelho que dá o nome ao conto é a chave para um tesouro escondido pelo Capitão Kidd na ilha de Sullivan. Na história, o objeto deve ser colocado na cavidade ocular de uma caveira, o que faz todo sentido com aquele rosto em forma de caveira na proa do barco em Wandinha. E o barril de Amontilado, que são as górgonas, imitam um personagem fortunado deste conto de Poe, vestindo chapéus de bobo da corte e usando maquiagem de palhaço, porque na história o Fortunato está bêbado e vestido dessa maneira durante o carnaval, quando o seu rival o atrai para uma alcova de pedra sobre a promessa de que ali haveria algum vinho extraordinário, acorrentando-o e cercando-o com tijolos. Em Wandinha, as górgonas usam chapéus para conterem os seus cabelos de cobra. E a maquiagem também lembra bastante a do Coringa. Parafraseando Agatha Christie. Wandinha cita uma das maiores autoras, a Agatha Christie. Ainda na competição com as canoas da Copa Poe, lembra bastante Harry Potter e o Cálice de Fogo. Aliás, tem muitas coisas que lembra Harry Potter, que pode não ser uma referência proposital, mas os roteiros são bem semelhantes. A Escola Nunca Mais e Hogwarts são duas escolas, são lugares onde os alunos estudam por não se encaixarem na sociedade. Outro detalhe é que em ambos os filmes eles dão apelidos para pessoas normais e comuns. Em Harry Potter, quem não é bruxo é considerado trouxas. Em Wandinha, quem não é um excluído é considerado
padrão. Como também essa divisão de grupo, já que lá no universo do nosso bruxo, eles eram separados por casa: Sonserina, Grifinória, Lufa-Lufa e Corvinal. E em Wandinha é cada um no seu grupo: os vampiros, lobisomens, sereias, górgonas, sem rostos e afins. Por mais que interajam com os outros, lembram bastante a casa de Hogwarts. A Wandinha descendo as escadas toda linda de vestido lembra a Hermione descendo as escadas no baile. Também temos transformações de lobisomens lá no Prisioneiro de Azkaban. O Sirius começa a lutar com Lupin em forma de lobisomem, igual a Enid lutando com Tyler em forma de monstro Hyde. E também tem personagens falecidos que ajudam na história do protagonista. Lá do banheiro ajudou bastante o Harry, e a Goody, a Goody Adams ajudou bastante a sua descendente Wandinha. Fora que temos diretores que fariam de tudo para proteger a escola. O Dumbledore e a diretora de Nunca Mais têm o mesmo sentimento. Outra referência do bruxo é quando Harry Potter está entrando no escritório de Dumbledore. É igual quando a Wandinha descobre aquela sala secreta. Fora que tem muitos ângulos de câmeras que se parecem muito com essa saga. E já citando sobre aquela sala secreta, os estalos é um dos símbolos da família Adams, e na série deram significado. Os 2 estalos é a chave de entrada para a sala secreta. Lembram do Twitch, aquele monstro cabeludo? Ele não apareceu em forma de personagem na série, porém vemos retratos dele em quadros na Sociedade Secreta e inclusive no site de Nunca Mais. Mostra ele como um ex-aluno. A Wandinha reúne diversas provas para tentar desvendar o mistério, e a Enid diz que quando sugeriu que ela decorasse o seu lado do quarto, ela não imaginava que a Wandinha iria se inspirar no Pinterest do Ted Bundy. Sim, ela diz isso, mas na versão original, I did not have Ted Bundy's Pinterest in mind. Eu acho que não precisa explicar o caso desse nome porque é muito popular. No baile, aquela dança que a Wandinha faz é uma mistura de passos, de góticos dançando em clubes dos anos 80. A própria atriz Jenna Ortega revelou que se inspirou nesses vídeos góticos, e também referência a uma versão da Wandinha da série dos anos 60. E alguns passos lembrou demais do Michael Jackson em Thriller e diversos outros artistas. E também simboliza todas as danças da família que vimos, em outras obras, já que os Adams sempre tiram tempo pra dançar. Inclusive, o seu vestido é semelhante ao da Lídia do filme Os Fantasmas Se Divertem. A diferença é que por lá é vermelho e o da Wandinha é preto. E a tinta jogada no baile, óbvio, é uma referência a Carrie, a Estranha, quando os alunos jogam sangue de porco nela quando vai receber a coroa da rainha do baile. E ainda a Wandinha se decepciona quando percebe que era somente tinta. O xerife cita o incrível desenho Scooby-Doo, uma referência clara ao Scooby-Doo quando ele encontra a família Adams em 1972. No filme, o Gomes ele diz que mataria pela Mortícia para provar o seu amor, e na série ele realmente faz isso em aspas. Ele fingiu que foi ele que matou o Garrett para proteger a Mortícia. Naquela época, ele faria tudo por ela, provando mais uma vez o grande amor um pelo outro. Iria por ela. Eu mataria por ela. No cemitério, no túmulo do Garrett, a Mortícia ela arranca a rosa do talo, fazendo uma grande referência da Mortícia arrancando todas as rosas da roseira. O flashback de aniversário da Wandinha tem uma decoração que lembra um personagem do filme do Tim Burton. O poder do tio Chico pode ser uma referência à versão do personagem do filme, já que ele tinha tomado um raio na cabeça e voltado à sua memória. Talvez também uma referência à Cruella, já que o carro que o tio Chico que ele roubou tem a famosa característica dos dálmatas. E até mesmo o figurino da professora lembra muito a Emma Stone no live action de Cruella da Disney.
e muitos até compararam uma com a outra, por isso nem perceberam que era a Cristina no papel. No encontro com Tyler, ele coloca pra Wandinha assistir Legalmente Loira. O livro que a professora entrega pra Wandinha é o livro de Frankenstein de Mary Shelley. E também liga os seus planos envolvendo a garota, já que ela fez o monstro Hyde pegar diversas partes de corpos para ressuscitar. Não sei se foi só eu, mas eu senti uma vibe de uma série famosa da Netflix, Stranger Things. É muito parecido com o pessoal de Stranger Things investigando a casa do Victor Creel, como a Wandinha faz investigando a família do Garrett. Fora que, as duas séries falam sobre um mistério que adolescentes estão tentando desvendar. Um momento que muitos não perceberam é que o Tyler no baile estava dando um presente para a Wandinha. E no fim, o Xavier também dá um presente a ela. E perceba que é a mesma pose, o jogo de câmera é igual. Pode simbolizar que, como a Wandinha ela começou a confiar rápido demais no Tyler, deixando ele ser uma pessoa mais íntima em sua vida, sem saber que ele era o Hyde, agora com tudo revelado, com o Tyler, ela percebeu em quem ela deveria ter confiado desde o começo. O lugar do monstro, principalmente com aquele desenho do Xavier, lembra demais o portal da Porta do Outro Mundo em Coraline e o Mundo Secreto, que foi um filme de animação em stop motion que o Tim Burton participou. E por último, e não menos importante, existe uma animação sobre o universo da família Addams. E nessa animação tem uma cena em que a Mortícia, para se comunicar com seus parentes mortos, ela utiliza uma bola de cristal como se fosse um telefone. E na série, vemos que a Mortícia e o Gomes se comunicou com a Wandinha em uma bola de cristal. A diferença é que na série, eles aparecem realmente na bola e eles estão vivos. Já a animação ela é um meio de comunicação com os mortos, e eles não aparecem, a gente não vê os rostos deles. Pra mim, foi uma referência. Inclusive, se você gosta de filme de animação, te convido a conhecer o meu canal chamado Brendovski, que por lá eu falo sobre Disney, Pixar, DreamWorks e por aí vai. O link vai estar aí na descrição. E aí, tinha anotado todos esses easter eggs, sentiu os mesmos detalhes de roteiro como de Harry Potter e Stranger Things? Comenta aí que eu quero saber. Se caso tiver algum detalhe que eu não citei, pode ficar à vontade nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho e então, até o próximo vídeo.